costuma vir mesmo. Pronto, gravação iniciada. Eu acho que eu vou começar, antes de compartilhar qualquer coisa, fazendo um comentáriozinho de conexão, que é um comentário bom para você pensar para a redação. É um comentário... Aliás, quem me mandou redação, eu não fiz o comentário, lembrei agora, vou fazer o comentário hoje, peço perdão. Mas esse início aqui de fala, ele liga um assunto ao outro e ele ajuda a se situar na história como um todo, em vez de ser aquele pensamento mecanizado. Tal coisa, bababá. Não, vamos fazer uma conexão. Eu começo essa aula citando Jules Michelet, historiador francês, famoso no século XIX, que tem uma fala que eu gosto muito, que na verdade eu vou cortar só para poder comentar. Ele diz que cada época sonha com a época seguinte. Esse conceito dele é um conceito legal, porque utilizando ele a gente vai pensar um pouquinho do final do século XVIII. No finalzinho do século XVIII, palavras como revolução, motim, rebelião, sedição, elas começavam a fazer parte do vocabulário do cotidiano, anunciando muita comoção e várias doses de mudança. Talvez uma boa metáfora desses tempos velozes seja a invenção da locomotiva em 1804. Nas telas do pintor William Turner, pintor inglês, ou do impressionista francês Claude Monet, ela surgia como um fantasma escuro que rompia dramaticamente a bruma da manhã, numa alusão aos prognósticos mais alvissareiros dos contemporâneos, que estavam certos de que estavam vivendo uma época que representava o fim dos entraves do passado e, por suposto, o fim das amarras com atraso. Exemplar é o dístico que apareceu atrás de uma locomotiva construída em 1808, sinal forte das pretensões do contexto e que desafiava o orgulhoso Catch Me Who Can. Aí estava o resumo acabado da mentalidade vigente nos países centrais. A crença de que nada segurava as novidades e as transformações estruturais que estavam se acumulando. E a agenda dos fatos muito lembrava a frase que viajava junto com aquela locomotiva. Em 1776, as 13 colônias britânicas na América fizeram a sua independência na Grã-Bretanha durante o processo revolucionário, que nós iremos estudar nas aulas de terça-feira, que pela primeira vez materializou uma lista de direitos para o cidadão. Integrou uma ideia de república à modernidade política e provou que a condição colonial não era um estatuto perene. Logo depois, ali por volta de 1780, uma ampla revolução industrial eclode na Inglaterra. Há historiadores que dizem não em uma revolução, mas em várias, cada uma de um setor diferente. Alguns autores colocam 1750 como data, porque é o momento que explode a indústria têxtil. Mas 1780 é uma data bastante consensual para a gente ver a marca da explosão da indústria dentro da Inglaterra, gerando um movimento contínuo que envolveu vários investimentos econômicos, novas tecnologias, um uso indisciplinado de uma mão de obra explorada. Para completar esse cenário, em 1789 se deu mais um evento que assumiria notáveis proporções. Na França, a Revolução derruba o que parecia tão estável como a ordem da natureza. Com a radicalização do movimento no chamado período do terror, a monarquia perde o seu caráter divino. Luís XVI é condenado à guilhotina em 1793. Essa morte constituía apenas o presságio ou prenúncio de várias outras, simbólicas ou não. A Revolução desmontou um arranjo político duradouro que colocou na figura do rei um ícone solar e lhe concedeu a centralidade para o controle do Estado. Isso sem esquecer a minha favorita, a Revolução Haitiana, que revolveu a ilha de São Domingos, a ilha de Saint-Domingue. Aboliu-se a escravidão por lá e a primeira república de escravos fora do seu continente foi decretada. Mais ainda, o evento mostrou para o mundo que o sistema escravocrata era nada mais do que uma perversa circunstância histórica e, por isso, passível de mudança. Não um desígnio da natureza, Deus, uma determinação divina. Revolução é o vocábulo típico da modernidade. Ela descreve um acontecimento ocorrido em vários espaços da vida social. Costumes, direito, religião, política, economia, nações, estados ou continentes, sempre enfocando uma perspectiva que inclua transformação e com muita agitação. Por isso, a palavra designa derrubada do velho.
concentração de uma experiência de aceleração do tempo, inauguração de um futuro, o qual, por suposto, seria não só melhor, como até então desconhecido. Nesse caso, longe de dizerem respeito a contextos localizados, os movimentos revolucionários polarizaram a política internacional e os estados modernos da Europa Oriental, da Europa continental, e Atlântica. Era a própria lógica da sociedade estamental, aquela pautada em hierarquias rígidas, privilégios de nascimento, o antigo regime que estava entrando em colapso. As várias monarquias da Europa sentiram o golpe de maneiras distintas, mas dificilmente alguém teria ficado de fora. As rupturas tinham tal proporção que alteravam noções de tempo e de espaço. O mundo parecia menor, porque agora atingível por mar e por terra de modo muito mais rápido, e o tempo mais breve, já que as novidades chegavam de um país a outro no mesmo continente no espaço de no máximo um dia. Era a modernidade que se desvelava, combinando doses perversas de ruptura com o passado feudal e de escassez de bens, produtos e de riquezas. Além disso, procurava-se sucatear o ultrapassado, criando forças produtivas ancoradas na mão de obra pretensamente livre, mas presas a novas formas de trabalho, cada vez mais alienadas e exploradas. Após a primeira leva de revoluções, o mundo ocidental se torna irreconhecível. A velocidade industrial modifica para sempre a paisagem natural, transforma hierarquias, as relações entre o campo e a cidade. A paisagem que se anunciava, então, no final do século XVIII, era de terra abatida. Decididamente, as coisas estavam mudadas. O cotidiano das pessoas estava de pernas para o ar. Também no ambiente da pequena e outrora opulenta corte portuguesa, os espíritos estavam bastante agitados. Tudo lembrava um jogo de tabuleiro, com a França e a Inglaterra na condição de pivôs principais, Espanha e Portugal como pecinhas menores. Enquanto a Inglaterra e a França estavam disputando o posto de quem era a grande potência europeia e mundial, a Espanha estava lutando para guardar qualquer rudimento de autonomia, e o antes vasto e poderoso Império Português não escondia mais as suas várias fragilidades. Dependia pra caramba da colônia na América, o Brasil, e a riqueza foi em boa parte consumida por uma administração metropolitana pouco rigorosa, dada a ostentações expressas na construção de monumentos, várias igrejas. E diante do contexto de desvantagem, para Portugal, a saída era tentar manter a imagem de neutralidade, imagem manifesta em atitudes contraditórias que visavam agradar a todo mundo, sem no fundo contestar ninguém. Dona Maria I, a louca, e a seguir o seu filho, o príncipe regente Dom João, João Maria José, Francisco Xavier de Paula Luís, Antônio Domingos Rafael de Bragança, vão optar por uma diplomacia dúbia, que oscilava entre a França e a Inglaterra, até porque, no contexto, mostrar favoritismo por uma das nações implicava ter a outra como inimiga. Os tempos eram incertos e Portugal estava com tudo em risco. O Império Colonial, a coroa, a antiga aliança com a Inglaterra já ia longe a época em que os interesses comerciais estavam desequilibrados. Nesse período, as duas metrópoles da Península Ibérica se aproximaram para resolver problemas de fronteira lá no sul da América. A gente lembra? Em 1777, em outubro, assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, Portugal cede a colônia do Sacramento, abdica das ilhas de Fernando Pó e Ano Bom, fundamentais para o tráfico escravagista espanhol. Já em 1785, laços de sangue pretenderam selar um bom relacionamento entre as coroas e em dose dupla. Os infantes de Portugal, João e Maria Ana Vitória, se casaram com os infantes da Espanha, Carlota Joaquina e Gabriel. Mas a aparente e relativa calma duraria muito pouco. A Revolução Francesa abalou a diplomacia de Portugal, ameaçou acordos com a Espanha e forçou uma atitude mais assertiva em relação à aliança com a Inglaterra. O mesmo aconteceria com o movimento de independência dos Estados Unidos, que coloca a França e a Inglaterra em lados completamente opostos. Diante da situação tensa, Portugal tentou sustentar a sua complicada posição de neutralidade.
tinha uma certa experiência no assunto, já que há muito tempo, em momentos de conflito, temperava as relações internacionais com doses balanceadas de concordância e discrição. Acima de tudo, a coroa portuguesa queria preservar a sua autonomia política e queria garantir os seus domínios no ultramar. A Revolução Francesa, no entanto, tomaria rumos inesperados. Em fevereiro de 1793, Luís XVI foi executado. Em Portugal, a reação foi imediata. 15 dias de luto oficial, 15 dias de luto aliviado, teatros fechados em homenagem ao monarca amigo da família real portuguesa e a ela unido até por laços de sangue. Porque na Europa, nessa época, todo mundo se comia. O grande medo, para citar Jean Delumeau, para citar Georges Lefebvre, o grande medo que atingiu em cheio Lisboa se propagou através de boato daqui e dali, gerou pânico nas ruas, repercutiu diretamente no mundo político, principalmente no seio das elites. O intendente de polícia da capital, Pina Manique, por exemplo, se mostrou rigoroso, defendendo os direitos da monarquia. Ele vai mandar apresar os navios franceses, vai impedir soldados rebeldes de desembarcar, proíbe livros, detém intelectuais, expulsa vários franceses que moravam em Portugal. Ficaram na cidade apenas quem era adepto de Luís XVI. Gente que foi para Portugal buscar abrigo porque estava com medo da Revolução. Gente que estava atuando como espião a favor da monarquia portuguesa, tentando conseguir informações internas. Sobrava desconfiança, como descreve uma testemunha, e eu peço licença para dar uma lida rápida. Uma testemunha da época fala: os espiões pululam em todos os domínios, se espalham por toda parte, proliferam nas praças, nas ruas, nas lojas, no café, na bolsa, nas salas de espetáculo, nas casas, assembleias, gabinete jurista, escritório do negociante. Na Península Ibérica, a neutralidade vai se tornando, a cada ano que passa, um conto da carochinha. O governo da Inglaterra logo firmou com Portugal contratos que continham cláusulas específicas de proteção e também fez contratos com a Espanha, sem que uma nação soubesse do pacto que a outra estabeleceu, que a Inglaterra era assim. E se até então as duas coroas ibéricas estavam lado a lado, agora elas passariam a se encarar. Vale aproximar ainda mais a lente de Lisboa e do reinado de Dona Maria a Louca. O seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe do Brasil, que também era chamado Dom José, em homenagem ao esposo dela que tinha morrido. Na verdade, o nome foi dado antes dele morrer, claro, mas o nome foi em homenagem. O mais velho recebe o nome do pai para poder ser tão grande quanto o pai era, e ele é colocado como príncipe do Brasil, Dom José, enquanto ele está vivo. Ele morreu com 27 anos de idade, sem cumprir os seus desígnios reais. Como a vida de Dona Maria Louca era uma vida trágica, né? Perde marido, perde filho, fica maluca, enfim. Nessa época, dizem os historiadores portugueses que a rainha começou a dar os primeiros sinais de demência. Ali, em 1788, 1789. Deixa eu só confirmar se é essa data que ele morreu mesmo. Ele morreu em 1788. Então ali, Dona Maria I já começou a perder as rédeas do governo. Se ela não governava mais, o segundo filho dela, o príncipe Dom João, agora o herdeiro presuntivo, só iria reger a partir de 1799. Apagado, sem grande poder de decisão, o jovem se apoiou num conselho de Estado quando assumiu o poder na qualidade de regente. Enquanto isso, a situação política ia de mal a pior. Não se receava apenas uma invasão iminente das fronteiras do país, mas a perda do Brasil, que poderia ser ocupado por qualquer uma das potências litigantes, tanto a França quanto a Inglaterra. Porque, amigos, a pressão vinha dos dois lados. Em Lisboa, o partido inglês e o partido francês estavam lá rodeando Dom João. A bem da verdade, não havia muitas diferenças ideológicas nessa polarização, já que ambas as partes reuniam nobres fiéis à monarquia e que queriam evitar um conflito armado. A única diferença, a única distinção é a saída que eles apontavam para Dom João seguir. O diplomata e erudito Araújo de Azevedo, o conde da Barca, representava o partido francês, partido que dominou o tabuleiro político de Portugal ali entre 1804 e 1807. E ele tinha uma posição um tanto quanto paradoxal. Os argumentos para uma aproximação com a França
consistiam justamente no medo e na recusa da revolução, sem esquecer as benesses da cultura francesa e da civilização que a França trouxe. Do outro lado da querela estava o Partido Inglês e o seu principal nome, também diplomata, presidente do Real Erário, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. E, aliás, grande poeta, grande intelectual, sobrenome sensacional. Dom Rodrigo de Souza Coutinho vai ser o grande conselheiro de Dom João nessa época que a corte vem para cá, nessa época de disputas, que eu tô na Europa ainda, mas você sabe o spoiler, você sabe o final dessa história, eles vão vir para cá, né? Eu tô apenas dando o contexto total para você se transportar para a época e entender essa parada de uma vez, para não ter dúvida mais. Em vez de fugiu, não fugiu, vamos com calma, vamos entender como é que o que estava acontecendo. Para o grupo britânico chamado, que apoiavam a saída do lado da Inglaterra e romper com a França, era fundamental defender o espaço atlântico português, a integridade da metrópole, a integridade do império e a fidelidade à aliança antiga que eles possuíam com a Inglaterra. Muito racional na sua formação e nas suas crenças íntimas, Dom Rodrigo de Souza Coutinho acreditava plenamente nos feitos industriais da Inglaterra, e ele acreditava que ficar do lado da Inglaterra era ficar do lado do progresso, era colocar Portugal na liderança da história. Entre os dois grupos, Dom João oscilava como o pêndulo de um relógio. Mas ele não tinha ilusões. Era preciso guardar as fronteiras terrestres diante dos antigos e dos novos inimigos, como agora se apresentavam a França e a Espanha. Não por acaso, assim que assumiu oficialmente a regência do reino, Dom João deu ênfase a uma política de defesa, protegendo primeiramente a fronteira com a Espanha. E até mesmo o capelão da legação sueca estranhou o espetáculo que viu e falou: fazem-se todos os dias alistamentos pelas ruas com muita violência, vejo muitas vezes passar para pontos determinados, levas de 20 ou mais recrutas presos uns aos outros com cordas nos braços. Além do mais, em tempos de tantos gastos, os meios de arrecadação normais pareciam insuficientes. Era a vez do Estado eclesiástico pagar também um imposto correspondente a 1/10 dos seus bens. Imaginação para levantar alguns réis não faltava, como relatou um contemporâneo quando ele soube que se faturava também alugando as carruagens reais para conduzir os mortos até o cemitério. Por um curto período de tempo, o esforço de contenção pareceu surtir efeito. Mas Napoleão Bonaparte, cada vez mais agressivo na sua política de expansão, em 1801 voltou novamente os olhos para Portugal e exigiu a ratificação das exigências antigas. Afinal, as promessas feitas não tinham sido cumpridas pelo governo português, que dava a impressão de que estava sempre distraído quando lhe interessava. Sabe, eu assobiaria agora, mas eu não sei assobiar. Eu não sei assobiar. Eu vou confessar duas coisas para vocês. Não sei assobiar e não sei andar de bicicleta. Eu também não, professor. Eu tava me sentindo um anormal aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Assobiar pra mim é coisa de maluco. Eu tento fazer e não sai. Ah, ó. Saiu uma, ó. Começa a fazer, daqui a pouco vem um coiote aqui. Que São Gonçalo é foda, cheio de floresta. Daqui a pouco aparece um lobo-guará aqui na minha porta. É melhor parar com isso. Mas enfim. Eu assobiaria agora para mostrar o governo de Portugal, dando aquela assobiada meio pica-pau, andando pela rua. Ele estava ali pagando de João Sem Braço, pagando de Johnny No Arms. E Napoleão estava puto. Então, ele vai fazer uma outra investida para barrar a entrada dos ingleses no continente e vai encarregar o seu aliado espanhol, Carlos IV, de transmitir as suas ordens a Portugal, com o alerta de que a possibilidade de uma invasão não era só uma ameaça e não era também conversa fiada. Dom João, tentando ganhar tempo, mobilizou o seu corpo diplomático em apelos que foram inúteis, dirigidos a Paris, a Madrid, a Londres. Foi quando o ministro de Carlos IV, Manuel de Godoy, iniciou uma movimentação de tropas na Galícia e na Andaluzia, indo de encontro às tropas portuguesas em Trás-os-Montes, no Douro e em Algarves. Os espanhóis desalojaram os adversários e levaram tudo o que eles encontraram de roldão. O armistício da redição foi assinado em Badajoz. Portugal perde a Praça de Olivença e isso não é só o que vai acontecer.
Duro mesmo era ter que pagar uma indenização de 15 milhões de libras para a França e tratar mais uma vez da questão fundamental. Napoleão exige que Portugal feche os portos aos navios da Inglaterra. Quando a gente vai dar essa aula de maneira resumida, a gente passa direto por isso. A gente fala como se Dom João em nenhum momento tivesse tomado porrada, e ele tomou. E é importante que você entenda isso. As tropas espanhóis chegaram a tomar várias praças de Portugal. Chegaram a invadir, chegaram a cobrar indenização. Não era só ameaça. Eu preciso que você entenda isso, para você se transportar para o contexto. Se você achar que é só ameaça, como a galera ensina no livro didático, como a galera bota no resuminho da internet, você não vai entender a gravidade da situação. Não era só ameaça. Teve invasão de tropa espanhola, no momento que a Espanha estava na mão de Napoleão. Mas tudo foi deixado em banho-maria, até porque uma fase de relativa paz estava por começar, e Portugal continuava firme na boa política da dissimulação para ver no que ia dar. Portugal fez a egípcia, eu adoro esse termo, fazer egípcia. Não é que é a pessoa que olha para o outro lado, finge que não é com ela, não é isso? Portugal, dissimulada e cínica, fez a egípcia. Lisboa recebeu com certo aparato os diplomatas vindos de Paris, o general Lannes, o general Junot, queriam fortalecer os laços entre as nações, contribuindo com a presença ascendente de Araújo de Azevedo dentro do governo de Portugal. Pouco nós sabemos da atuação do general Junot enquanto embaixador. Nós sabemos, porém, que Madame Lannes, a sua esposa, fez sucesso na capital com a sua moda despojada e não muito usual para os padrões conservadores dos portugueses. Novas melodias francesas caíram no gosto popular e na véspera de Santo Antônio a populaça ouviu a Marcha da Marselhesa tocando em honra ao santo a noite inteira. Uma paz geral foi enfim anunciada e os entendimentos aconteceram em 1802, quando França e Inglaterra assinaram o Tratado de Amiens, pelo qual as conquistas francesas foram reconhecidas pela Inglaterra e o fim das querelas deu lugar a uma breve trégua. Nem por isso, no entanto, Portugal estava livre de instabilidade política. Só não se esperava que ela partisse do próprio interior do Palácio Real. Em 1805 estourou uma conjuração em cujo centro estava Dona Carlota Joaquina, que costumava causar constrangimentos à diplomacia do país por sempre fazer articulações políticas defendendo os interesses espanhóis. Com muita personalidade, Dona Carlota andava a cavalo, manejava muito bem um canhão e mantinha relacionamentos extraconjugais, sendo provavelmente o maior estorvo da vida do pacato Dom João. A princesa, alegando que o marido sofria de doença mental, preparou a sua deposição com o objetivo de substituí-lo como regente. Apesar da pronta reação de Dom João, que desterrou elementos envolvidos na conspiração, o movimento evidenciava uma insegurança reinante e a presença dos interesses do governo espanhol no seio da família real portuguesa. Quanto a Bonaparte, agora imperador desde 1804, homem que almejava redesenhar o mapa da Europa, ele tinha agora que tirar a última pedra do seu sapato, a Inglaterra. Assim, em 1806, era decretado o bloqueio continental, proibindo todas as nações europeias de comprar qualquer produto vindo da Inglaterra. A reação dos ingleses foi proporcional à provocação. A monarquia britânica declarou a ilegalidade do comércio e navegação em todos os portos pertencentes aos franceses e considerou legítimo capturar qualquer navio procedente desses portos. Em julho do ano seguinte, é a vez da Rússia e da Prússia assinarem o tratado com Napoleão. Por essas e por outras, se esboçava uma escapatória que implicava a mudança de eixo do Império de Portugal. Ir para o Brasil e estabelecer o Império Grandioso não foi uma ideia que surgiu naquele momento. Aliás, o translado da família real para cá era uma possibilidade acalentada há anos, sempre ventilada nos momentos em que a monarquia portuguesa se sentia ameaçada na sua soberania. Já em 1580, quando a Espanha invadiu Portugal, quando a União Ibérica começou, o pretendente ao trono, o Prior do Crato, foi aconselhado a vir para cá e manter o Império Português aqui no Brasil. O padre Antônio Vieira também apontou para o Brasil como refúgio natural para o rei Dom João IV. Ele fala, tá ali um lugar para um palácio que gozasse ao mesmo tempo as 4 estações do ano, faça lá o 5º Império Cristão.
Em 1738 também, na época o rei era Dom João V. E o conselho, ele veio de Dom Luiz da Cunha, um intelectual que via na mudança para o Brasil possibilidade de atingir um equilíbrio maior entre a colônia e a metrópole, controlar melhor a colônia. O Marquês de Pombal, em 1762, quando ele estava com medo de uma invasão da França e da Espanha, ele fala para Dom José: tome as medidas necessárias para sua passagem do Brasil. E defronte do seu real palácio se viram por muito tempo ancoradas as naus destinadas a conduzir blá 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 blá, aquela babaquice toda de documento oficial. Não é, portanto, de se estranhar que no meio da convulsão europeia, os homens que rodeavam o príncipe Dom João trouxessem à tona aquela saída antiga. Já em 1801, o Marquês de Alorna é o primeiro a falar no assunto delicado. Ele fala: é preciso que Vossa Alteza Real mande armar com toda a pressa todos os seus navios de guerra, que meta neles a princesa, seus filhos, seus tesouros e vá embora. Na época, Dom João não gostou nada da sugestão e dizem que ele fez até carinha de nojo. Também Dom Rodrigo de Souza Coutinho acalentava ambições muito próprias a respeito do Brasil. Na década de 1790, quando ele era ministro dos estrangeiros de Portugal, ele começou a estabelecer contato com a elite brasileira, ele começou a colher opiniões para um estudo, sugerindo ali uma melhor gestão dos negócios mineradores, da administração da colônia. Então, ele também queria Dom João aqui para poder se aproximar mais da elite daqui. O governo inglês, por outro lado, ou melhor, por sua vez, ele insistia com muita urgência que a família real saísse de Portugal. Em 1806, uma missão britânica foi ao gabinete de Lisboa e eles alertaram sobre o perigo francês iminente. O gabinete britânico sugere que, caso Portugal não se decidisse por um enfrentamento vigoroso e eficiente, a única alternativa era mudar para o Brasil. E se eles fizessem isso, a Inglaterra iria dar apoio logístico, militar e financeiro. Entretanto, com toda aquela lerdeza, vamos, não vamos, será que vai acontecer, não vai? Em julho de 1807, Napoleão tomou a decisão por Portugal. Deu um basta e o cerco se fechou. O ministro português em Paris, Dom Lourenço de Lima, foi incumbido de transmitir a Dom João as instruções do imperador e o recado vinha curto e grosso. Chegou a hora. Ou vocês declaram guerra à Inglaterra ou a gente declara guerra contra vocês. O embaixador deveria deixar Londres e Portugal tinha que exigir a saída de Lisboa do embaixador inglês. Os portos teriam que ser fechados aos navios britânicos e os ingleses residentes de Portugal seriam todos presos e as suas propriedades deveriam ser confiscadas. E mais, para realizar todas essas tarefas, Napoleão dá um prazo de 1 mês, até o dia 1º de setembro. 1 mês para fazer tudo isso ou a gente invade vocês. Se você não fizer, se você não cumprir as exigências, eu vou considerar declaração oficial de guerra contra a França e contra a Espanha, que a essas alturas já estava na mão de Napoleão. Napoleão botou o irmão dele lá, José Bonaparte. Não contente, Napoleão nomeou o general Junot, que já tinha sido seu representante em Portugal, para organizar a formação de uma frota em Bayonne, nos limites entre a França e a Espanha. E ele fala para o general: deixa pronta. Primeira ordem que eu der, tu avança, sem pensar 2 vezes. Dom João, enquanto isso, estava lá, no Palácio de Mafra, a cerca de 30 quilômetros de Lisboa, onde, com a saúde debilitada, ele já estava morando há algum tempo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Portugal, visitem o Palácio de Mafra. O Palácio de Mafra é espetacular e ele é uma fonte histórica maravilhosa. O meu orientador, ele o tempo inteiro, eu não me esqueço disso. Eu, no 4º período da faculdade, a gente tendo uma conversa de pesquisa e ele estava comentando da viagem que ele fez a Portugal e os documentos que ele encontrou lá na biblioteca do Palácio de Mafra. E ele começou a mostrar várias fotos no celular. Lindo, te falar, inacreditável, lindo. Na verdade, não foi o celular, não. Ele abriu o computador, ele abriu o notebook e ele começou a me mostrar as fotos do palácio. E aí ele virou pra mim e falou: você já teve Mafra? Eu falei: meu filho, eu não tive nem Maricá. Olha pra minha cara. Mafra? Pô, um bunda que ganha R$400 do governo de bolsa. Saudade dessa época que o governo pagava bolsa para ciências humanas, né? Outro governo, outra época, né? Não vou falar nada para não causar gatilho em ninguém. Mas enfim, R$400 ali, pagando certinho no início do mês. Eu vou pra Mafra. R$400? Como que eu vou fazer? Um pobretão de Dom Gonçalo.
Aí ele, não, mas você vai ter oportunidade, um dia você vai. Enfim. O Palácio de Mafra, nessa época, era a residência de Dom João. No dia 12 de agosto, 2 dias antes do aniversário desse que vos fala, ele recebeu a visita do ministro do Partido Francês, Araújo de Azevedo, trazendo novidades ameaçadoras. A política de neutralidade entraria num estado terminal. E dessa vez a família real não teria jeito. Ou se alia à França, ou vem para o Brasil. Entre o recebimento do ultimato de Napoleão e o embarque da corte, os dias passaram ligeiros e decisões importantes foram tomadas secretamente. Tanto que nos relatos há contradições sobre datas e sobrenomes. De toda forma, começava nesse contexto um momento definidor para a história de Portugal e para a história do Brasil. Monarquias se movem pouco e, quando fazem, levam malas pesadas. Não seria diferente com Dom João, que vivia isolado no seu palácio, rodeado pela sua biblioteca milenar, mantida pela ação dos religiosos e com a ajuda de morcegos, que comiam os milhares de insetos que ameaçavam os livros. No fundo, o príncipe sabia o tamanho da tarefa. Não só transportar a família real, mas transladar instituições, levar a própria corte imperial. Decisão difícil, única na história do Ocidente. Essa situação requereu a convocação urgente do Conselho, formado por Dom Araújo de Azevedo, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, entre vários outros. O príncipe contava ainda com seus amigos próximos, com quem ele trocava confidências, carícias. José Egídio Álvares de Almeida, o encarregado do gabinete, João Diogo de Barros, o secretário do infantado, Vila Nova, Portugal, fiscal do Tesouro, Manuel Vieira da Silva, médico pessoal de Dom João, e a família Souza Lobato, que ocupavam o cargo de guarda-roupas. A primeira sessão se deu lá em Mafra mesmo, menos de uma semana depois do ultimato, quando se redigiu uma minuta, no calor da hora. Portugal concorda em fechar todos os portos aos ingleses. Portugal adere ao bloqueio continental, mas não iria nem prender, nem expulsar e nem confiscar os bens de ninguém. Na ocasião, um dos conselheiros lembrou o caso de outros príncipes que, em virtude das guerras napoleônicas, que duravam já mais de uma década, se ausentaram temporariamente das capitais pelo motivo de preservar a soberania e a independência. Nessa relação que ele vai falar, ele fala: o rei da Espanha mendigou lá no solo francês a proteção de Napoleão. O rei da Prússia, foragido da sua capital, que já estava ocupada pelos soldados franceses. O Stadtholder, quase rei da Holanda, que estava refugiado em Londres. O rei das duas Sicílias, que estava exilado da sua linda Nápoles. As dinastias de Toscana e Parma, que ninguém sabia onde estavam mais. O rei do Piemonte, reduzido a uma corte mesquinha em Cagliari, que o gênio de publicista do seu embaixador na Rússia bastava para tornar famosa. Os Doge e os 10, a referência ao Conselho dos 10, enxotados do tablado político para sempre pela força de Napoleão. O czar celebrando entrevistas, jurando amizades para se segurar lá em Petersburgo. Continua o cara, a Escandinávia, que está lá prestes a implorar um herdeiro no meio dos marechais de Bonaparte. A monarquia sueca, ela é herdeira de um general de Napoleão. O imperador do Sacro Império, o próprio Papa, obrigados de vez em quando a desamparar seus tronos, que eram supostamente eternos, supostamente intangíveis. O vassalo completava o seu parecer, propondo a Dom João uma aproximação não com a França, mas com a Inglaterra, porque ele diz: se aproximar da França é perder a identidade. Napoleão é como um vírus que chega e infecta o corpo inteiro. E ele não vai deixar uma única célula portuguesa viva dentro do nosso corpo. Uma nova reunião acontece uma semana depois. A tentativa de adiar a decisão final foi, porém, percebida por todos, incluindo o inglês Visconde de Strangford, que estava ali presente, enviado pelo governo para poder participar da reunião, anotar, levar as informações de volta. Escreve ele: os portugueses estão querendo ganhar tempo. Ele escreve para o governo. Eles não estão querendo resolver nada. O que eles querem é montar um sistema de hostilidade com a Inglaterra. Como Portugal não tinha jeito de se esquivar de Napoleão, ele fala: essa guerra seria uma mera simulação, uma guerra para francês ver.
Eles querem simular uma guerra com a gente, mas abre o olho, o Lorde fala, porque Dom João é malandrinho, Dom João é cobra criada, ele vai pender pro lado onde tiver mais forte. Se ele achar que trair a gente é bom, ele vai trair. Um outro assunto tratado na reunião gerou mais polêmica ainda. A conveniência ou não de mandar para o Brasil o sucessor de Dom João, seu filho Pedrinho, na época príncipe da Beira. A sugestão visava salvar a monarquia lusitana. Ou seja, no caso de Portugal acabar sendo uma vítima de uma guerra, a Casa dos Bragança estaria imune, assim como a principal colônia que era o Brasil. Discussão, dedo na cara, gritos. Alguns defendiam que a viagem do príncipe era melhor do que tirar toda a família real com uma demente, um chefe mais apático do que ativo de gênio e um bando de crianças. Já outros tinham medo de que esse translado do príncipe revoltasse a população. Apesar do adiantado da hora, passaram-se 3 semanas sem reunião do conselho. E só na última semana de setembro, Dom João faz uma nova convocação. A réplica de Napoleão tinha chegado. Que Portugal fechasse os portos e declarasse guerra contra a Grã-Bretanha. Mas Napoleão não aceita os termos de Dom João. Você não decide se você vai prender, confiscar ou não. Eu estou mandando. Você vai apreender todos os súditos e todas as propriedades. Não é um pedido, é uma ordem. Portugal insiste na mesma tecla. Manda uma nova mensagem. Eu vou entrar no bloqueio, mas, poxa, eu vou fechar o porto. Mas prender a galera é tão radical. Tem tanta gente que tem família, que casou com portuguesa. Caramba, como é que a gente vai fazer? Diante desses termos, os representantes da Espanha e da França, sediados em Lisboa, deram o último prazo limite, 1º de outubro. Também o diálogo com a Inglaterra prosseguia. 2 naus, uma fragata e um brigue já estavam prontos e fariam vela assim que o regente ordenasse. A Inglaterra já estava pronta para levar a corte para o Brasil. O mês de setembro se encerrou com a temperatura alta. Os embaixadores da França e da Espanha, cumprindo a ameaça, deixaram Portugal. Esse é o momento que a galera fala, fudeu. Enquanto isso, o príncipe regente finalmente deu plenos poderes ao seu ministro sediado em Londres, Dom Domingos de Sousa Coutinho, irmão de Dom Rodrigo, para tratar secretamente os termos de um acordo com a Inglaterra. Em outubro, não houve convocação do conselho, mas Dom João mandou que todos os nomeados se reunissem sem a sua presença. As posições se dividiam quanto à partida do príncipe. Alguns favoráveis ao estabelecimento de uma aliança imediata com os franceses. Outros tendentes a armar a frota real para defender o porto ou para o caso de uma partida súbita. Enfim, o que mudava era o tom, cada vez mais grave, cada vez mais apelativo, por uma ação urgente. A essas alturas, a viagem para o Brasil já não era um assunto só de gabinete. Os boatos rolavam soltos na rua e a movimentação nos estaleiros e no porto despertava insegurança, despertava especulação. Um aviso real aos superiores das igrejas da capital e das províncias, determinando que depositassem toda a prata em lugares estipulados para fazer o inventário, só piorou os humores e as suspeitas. A saída foi clamar a Deus. Preces públicas, missas e a capital do reino vão se voltar para os céus. O cardeal celebrou a Eucaristia com collecta pro quantunque tribulatione. No dia 18 de outubro, uma grande procissão saiu da Igreja da Graça, seguindo pelas ruas de Lisboa. Ingleses também circulavam pela cidade, mas com objetivos muito práticos. Tentavam vender bens e embarcar em navios que iam chegando do seu país com o fito de socorrer os conterrâneos que estavam em apuros. A desconfiança deles só aumentou com a recorrente tentativa do governo português de colocar panos frios na fervura e de mostrar fidelidade à França. No entanto, o que poucos sabiam era que o jogo duplo continuava. Em Londres, é assinado um tratado secreto. Portugal fecharia os seus portos, mas garantiria o direito da monarquia britânica de ocupar a Ilha da Madeira, assim como abriria algum ponto no Brasil onde mercadorias inglesas poderiam ser importadas com impostos reduzidos. Em contrapartida, a Inglaterra concorda em escoltar a família real em caso de viagem para a colônia e somente reconheceria como rei de Portugal o legítimo herdeiro da Casa de Bragança. O governo português se envolvia de modo simultâneo em 2 decisões muito graves, contraditórias entre si.
publicamente favorece a França, secretamente favorece a Inglaterra. Tinha razão um frade morador da beira do Tejo, que, sabendo do fechamento dos portos aos navios britânicos, escreveu ao príncipe regente: os segredos de gabinete são mistérios que comumente só com a razão não se podem entender. Vamos fazer um cálculo. No começo do século XIX, o correio mais veloz entre Paris e Lisboa por via terrestre levava 10 ou 11 dias de viagem. Entre o envio de uma correspondência e o recebimento da resposta, passava-se praticamente um mês. Lisboa a Londres, por via marítima, consumiu uma semana. Portanto, a defasagem no diálogo entre as nações era também agravada pela demora dos correios. E foi exatamente o que aconteceu no início de novembro. Apesar de Portugal ter declarado apoio público à França em 22 de outubro, foi só no dia 1º de novembro que tomou conhecimento das exigências que tinham sido transmitidas por Napoleão lá no dia 15 de outubro. Napoleão fala: se Portugal não fizer o que eu quero, a Casa de Bragança não vai reinar mais na Europa. E mais, para acabar de vez com o jogo duplo, a França enviou um exército chefiado pelo general Junot, o qual já estava marchando pelos Pirineus. Não obstante, o governo português quis contemporizar. De um lado, pregando uma política de segredo, o Visconde de Anadia sugeriu que os bens dos ingleses fossem sequestrados, mas depois devolvidos secretamente. Olha o nível que a galera chegou. Do outro lado, eles intentavam uma aproximação diplomática com o imperador francês. Vamos parabenizar ele oficialmente pelas conquistas. Vamos marcar um encontro. Vamos dar um diamante de presente para ele. O problema é que o calendário foi atropelado, não tinha internet. A essas alturas, a França e a Espanha já tinham assinado um tratado retalhando Portugal em 3 partes. O Entredouro e o Minho ficariam para a rainha da Etrúria, um reino criado por Napoleão com capital em Florença. O Alentejo e os Algarves passariam para a mão da Espanha. E o maior pedaço de Portugal, a Beira, o Trás-os-Montes e a Extremadura, iriam para a mão de Napoleão, repartindo-se as colônias americanas entre os sucessores do Reino Luso. Bonaparte também fazia o seu jogo. Ameaçava, mas sugeria espaço para negociações, retendo Dom João em Lisboa. É possível cogitar que Dom João guardasse ocultas na manga algumas cartas, embora já estivesse certa, no sigilo absoluto, a partida para o Brasil com a proteção da Inglaterra. Mas mesmo assim, Dom João continuava negociando com Napoleão. O cara era malandro, o cara era inteligente. O único problema é que a Inglaterra cansou de esperar também. O ministro Canning mandou avisar que ele aceitava o fechamento dos portos, mas que qualquer outra medida que fosse tomada contra a Inglaterra seria considerada pela monarquia britânica como uma declaração de guerra. E mais, se Dom João não fosse para o Brasil imediatamente, Londres ameaça bombardear Lisboa. Com a tensão crescente, até o cotidiano da capital portuguesa deixou de ser o mesmo. Rezas, preparos militares, falatórios por toda parte. Uma beata espalhou pela cidade que ela teve uma revelação de que se Dom João viajasse para a colônia, o navio iria naufragar. E pior, o vaticínio, ao chegar aos ouvidos de Dom João, causou nele um medo e um desconcerto. Ele fala, será? A beata é beata por uma razão. Além disso, no mercado local, começa a faltar alimento. A carne e o trigo eram tão escassos que em 16 de novembro foi baixado um edital regulando o uso da farinha. Em Londres, o representante do governo português, Dom Domingos de Souza Coutinho, estava com o cu na mão. Ele escreveu a Dom João prevenindo-o de que a mesma esquadra que estava destinada a salvá-lo iria se voltar contra Lisboa em 1 segundo. Caso fosse uma confirmação, se soltasse uma confirmaçãozinha de que Dom João estava pendendo para o lado de Napoleão. Dom Domingos não sabia que as delegações portuguesas na Espanha e na França já tinham sido intimadas a se retirar. Ele também não estava informado que os conselheiros de Estado deliberaram que o Marquês de Marialva deveria ir a Paris para cumprimentar Bonaparte. Por seu lado, Dom João ignorava que a França e a Espanha já tinham decidido retalhar o território pelo famoso Tratado de Fontainebleau. E mais, os conselheiros do rei não podiam sequer imaginar que dali a 3 dias em Paris sairia o número da Gazeta Le Moniteur, o órgão oficial do Império Francês, tornando pública a resolução de que a Casa de Bragança não seria mais a responsável pela coroa de Portugal.
Agora, o dilema do príncipe regente estava por um fio. O tempo de um correio Paris-Lisboa trazendo um exemplar do jornal. Eu tô fazendo todo o contexto, não só para ambientar vocês, também porque a gente está com a matéria adiantada, a gente está com um tempinho para poder aprender mais. Eu quero que esse momento aqui vocês saibam muito mais, porque a UERJ gosta muito disso. Então eu quero que vocês saibam todos os detalhes. Eu quero que vocês tenham um conhecimento total. Por isso que eu estou dando toda essa base, todo esse contexto europeu, as discussões, vai, não vai, para poder conhecer mais a história. Mas também porque quando eu entrar no período joanino no Brasil, o que a gente vai falar é das mudanças. Essa aula era uma aula que eu queria dar presencial. Eu queria estar no centro do Rio com vocês, mostrando, ó, isso aqui, olha para aquilo ali, olha para aquilo lá, falando merda no meio da rua, xingando as pessoas. E aí o filho da puta xingando, metendo o dedo na cara dos outros, olhando pro monumento, falando, esta merda aqui. A gente ia passar ali em frente ao Campo de Santana, eu ia apontar e ia falar, aqui teve açoite público, imbecis, filha da puta. A gente ia olhar pro outro lado, eu ia falar, a gente ia olhar pra Central no outro lado, a porra da estátua do Duque de Caxias lá, eu ia falar, racista de merda, olha ali, esse merda sendo homenageado, patrono do exército. Fica os caras com a arma lá guardando a estátua. A gente faz um coquetel molotov e joga na estátua. Brincadeira, esse vídeo vai pro YouTube, esqueci. Brincadeira. Tô apenas brincando, tá? Pessoas que não conhecem. Joga no Itaú. Tô só brincando. Jamais faria um negócio desse, né? Falaram aí de Itaú, adoro Itaú, coraçãozinho, faz aí o Itaú aqui, ó. Tomar na... não consigo. Não consigo disfarçar. Cadê meu coquetel molotov pra jogar na vidraça? Mas enfim. Dias depois, o embaixador português na corte espanhola voltou e o seu colega espanhol deixou a capital de Portugal. Em 16 de novembro, a esquadra inglesa apareceu na entrada do porto de Lisboa, trazendo 7.000 homens. E a corte, que continuava ignorando as últimas determinações de Napoleão, porque não tinha chegado ainda pendia para um entendimento com a França. O que não se sabia em Lisboa era que as tropas do general Junot já tinham chegado na fronteira e estavam estacionadas em Alcântara. Não Alcântara São Gonçalo, Alcântara Portugal. Fosse Alcântara São Gonçalo, morriam todos. Mas não era Portugal, eles continuaram vivos. Por essas e por outras, os dias seguintes foram tortuosos. Em uma conferência com Lord Strangford, indicou-se como comandante da frota britânica o famoso Sidney Smith, experiente, graduado, ainda tenente. Ele tinha participado da vitoriosa Batalha de Lessante, perto de Dominica, em 1782, começando assim a história, o passado que ele tinha de enfrentar a França e conhecer as forças e as fraquezas do exército de Napoleão. Na época ainda não era de Napoleão, mas o exército francês. Atuou como oficial destacado da Marinha e, pelo seu papel central na derrota da Rússia, recebeu a comenda de Cavaleiro da Ordem da Espada e o título de Sir, conferido pelo governo inglês. Eu queria ter o título de Sir. Será que a rainha me dá o título de Sir? Logo depois eu dava uma banda nela pra quebrar o fêmur da bacia. Pra quebrar tudo. Porque velha só. Nem da banda, só daquela sopradinha que a velha começa a catar aquela cavaca, que velho não cai direto, o velho cai catando cavaca de meia hora. Tadinha, gente. Peço perdão. Eu sou um lixo. A todos os velhos do mundo, meu carinho, meu abraço. Embora tenham sido muitas as peripécias de Sidney Smith, eu só citei esse cara porque eu quero lembrar apenas que na Turquia ele deu continuidade às atividades de espião. Ele era espião da Inglaterra lá, e ele atacou com grande sucesso a costa da Bretanha. Mas ele também sofreu reveses. Dentre eles, a sua captura em 1796, e ele ficou 2 anos preso numa masmorra em Paris. E ele se tornou uma lenda viva na Inglaterra. Depois que ele conseguiu ser solto, ele foi chamado dos 2 lados do Canal da Mancha de Leão do Mar. Depois de uma escapada sensacional, o Leão do Mar chegou às ruas de Londres nos braços do povo, que o via como uma espécie de redentor dos britânicos. Smith seria definitivamente consagrado na batalha no Egito contra os franceses em 1798, onde, conduzindo tropas turcas, mercenários da Albânia, da Síria, curdos, marinheiros e fuzileiros navais ingleses, ele detém o avanço de Napoleão na região. No mar, navios sob o seu comando mantiveram 2 meses de cerco. Após a morte de metade do exército francês, Napoleão mandou a galera voltar. Que ousado!
Que vencedor! Como o Leão do Mar era o único que sabia bater em Napoleão, era o único que conseguia passar um rasteirão no imperador francês. Autônomo, acostumado ao combate contra a França, Smith era o militar adequado para liderar a expedição, que acompanharia a família real portuguesa, pressionada por Napoleão, até o Brasil. Era o comandante da vez. Se não estava habituado a cruzar o oceano acompanhado de realezas, a sua fama e a sua audácia, combinada à sua personalidade complexa, fariam dele um bom guardião. E Dom João, a despeito do seu caráter teimoso, já estava admitindo que não teria nenhuma outra carta na manga. Decidido, o próprio Smith declarou o bloqueio ao ingresso no Tejo, ao mesmo tempo que as primeiras notícias sobre os franceses na fronteira chegavam até Lisboa. Sobrava boato. Falava-se no exército inglês, nos espanhóis, em outros espectros que tornavam aziagas aquelas horas de provação. E as opiniões se radicalizavam. O anglófilo Dom Rodrigo de Souza Coutinho propunha resistência e a retirada para o Brasil. Dom Araújo de Azevedo, o afrancesado, queria ainda estabelecer um entendimento. Eu consigo negociar com Napoleão. Vai pra porra! Pô, não percebeu ainda? Lerdo, baba-ovo. Todo mundo que baba ovo de francês é assim. Mas baba ovo de inglês é assim também. Tem que babar ovo de ninguém. Pra mim, na briga entre França e Inglaterra, eu sou a favor da briga. Eu sou a favor da explosão de ambas. Não das cidades e tal, das pessoas. Explode todo mundo e deixa a cidade lá pro brasileiro chegar fazendo farofada, nível Gonçalves chegando na praia de Niterói. O Lord Strangford lançava a mão de toda a sua habilidade diplomática. A bordo da nau do almirante Sidney Smith, o Leão do Mar, ele escreve a Dom João, ele fala, cara, vamos esquecer o passado, eu vou te ajudar, só que vem agora. Eu só vou te ajudar se tu vier agora. Ele fala, o meu dever, esse é o Lord Strangford, o diplomata, o meu dever era afastar da mente de Sua Alteza Real todas as esperanças de acomodar negócios com os invasores de Paris. Eu tinha que botar medo na cabeça dele, eu tinha que mostrar para ele que não tinha outra alternativa. E para consolidar os argumentos, ele entrega a Dom João o exemplar do Le Moniteur. Estava ali a gota d'água. Era a noite de 24 de novembro, quando o príncipe regente convocou o conselho e comunicou que as tropas francesas tinham chegado em Abrantes. Numa marcha forçada, poderiam entrar na capital dentro de 3 ou 4 dias. O governo, então, começa os preparativos para embarcar. Uma junta de governo do reino foi nomeada para reger Portugal enquanto Dom João estava fora e se redigiu uma declaração sobre a viagem ao Brasil para ser divulgada por Dom João. No dia 27, o príncipe embarcou de madrugada, seguido de toda a família real. Na sequência, precipitaram-se em direção à praia a parentela de ministros, conselhos de Estado, oficiais, servidores, nobres, os amigos mais chegados, abarrotando os navios da frota real. A imagem era dantesca. Famílias divididas, naves superlotadas, muita desorganização. Na manhã do domingo do dia 29 de novembro, levantaram-se as âncoras. No mesmo dia que as âncoras foram levantadas, os soldados de Napoleão entravam em Lisboa. Já para o povo português, restaram as últimas palavras do monarca, impressas na declaração que ele publicou, já acomodado dentro do navio. Até nessa hora, o governo tentou impedir um rompimento total com a França, evitando usar o termo invasão. O regente referiu-se ao exército francês como uma tropa estrangeira que estava estacionada em território português, pedindo o bom abrigo para que se conservasse sempre a boa harmonia que se deve praticar com os exércitos das nações que são as nossas aliadas. Ali estava o derradeiro ato daquele teatro patético de neutralidade. A decisão de Dom João foi firmada na madrugada de 25 de novembro de 1807. Era hora de executar rapidamente uma gigantesca tarefa. Transladar da terra para o mar tudo e todos que significassem a sobrevivência e a sustentação da monarquia portuguesa a ser instalada no Rio de Janeiro. O tempo era curto, a viagem era longa e havia muitos imprevistos pela frente. Pela primeira vez, uma casa real cruzava o Oceano Atlântico e tentava a sorte fora do continente europeu. Distante dos tempos dos descobridores, agora a própria dinastia de Bragança, na visão de alguns,
evitava a sua dissolução, na compreensão de alguns políticos ligados à família real, ou empreendia uma política audaciosa, escapando do tratamento humilhante que Napoleão legou às outras monarquias. E o plano era complexo. Afinal, seguiriam viagem junto com os Bragança, alguns poucos funcionários selecionados, mas também várias famílias, a dos conselheiros e ministros de Estado, da nobreza, da corte, dos servidores da Casa Real. Não eram indivíduos isolados que fugiam às pressas. Era a sede do Estado português que estava mudando de endereço, levando o aparelho burocrático administrativo, levando o tesouro, levando as repartições, as secretarias, tribunais, arquivos, funcionários. Acompanhava a rainha e o príncipe regente tudo aquilo que representasse a monarquia. Personagens, parâmetros, os costumeiros rituais da corte, os cerimoniais religiosos, o erário, os emblemas, enfim, todo o arsenal necessário para sustentar a dinastia e os negócios do governo de Portugal e dar continuidade a eles. E assim, de um momento para o outro, acorreram ao cais de Belém milhares de pessoas com bagagens e caixotes. Como disse Joaquim José de Azevedo, futuro Visconde do Rio Seco, o que atravessava os mares era aquela amplidão que tinha exaurido 7 séculos para se organizar em Lisboa. Imediatamente, o governo de Dom João deliberou que os ministros de Estado e os empregados do paço viajassem juntos com a família real. Também deixou claro que todos os súditos que quisessem acompanhá-lo estavam livres para fazê-lo. E não havendo lugar nas embarcações, poderiam preparar um navio particular e seguir a esquadra real pelo mar. Apesar de ser meia-noite, Joaquim José de Azevedo foi chamado ao Palácio da Ajuda e foi nomeado superintendente-geral do embarque. Olha que título de merda. Ele tratou, então, de todos os procedimentos para o transporte dos tesouros reais do Palácio das Necessidades e da Igreja Patriarcal. Depois, se dirigiu ao cais de Belém, onde, munido dos mapas, mandou armar uma barraca para dali repartir as famílias pelas embarcações, seguindo a escala dos cômodos, mas sempre providos de uma guia previamente concebida pelo governo português. Contudo, a pressão impedia, ou melhor dizendo, a urgência, a pressa impedia que os procedimentos se dessem de maneira organizada. Impedia uma boa burocracia. Um caso exemplar que eu lembro, e vou contar para vocês, é o do... Como é que era o nome dele? Era o mestre de equitação do Palácio Real, Bernardo Pacheco, que, para poder embarcar, ele recebeu ordens do estribeiro Mor e também do intendente das Reais Cavalariças e do conde de Belmonte. Mas ele não conseguiu viajar porque, mesmo com o alvará, o comandante da fragata olhou para a cara dele e não aceitou. Falou, esse documento para mim não significa nada. E o cara ficou na pista. Entretanto, as medidas não foram suficientes para evitar que o caos se estabelecesse na hora de embarcar. O pior era que Lisboa vinha sendo castigada por um forte vento sul, chovia pra cacete e as ruas estavam todas transformadas em lama, o que dificultava o transporte até o cais de Belém. Espera aí que eu chutei o fone. E o embarque da bagagem volumosa que garantiria a sobrevivência da tripulação. A desorganização era colossal, como revela a relação feita na véspera da partida para as últimas providências. Veja só. Rainha de Portugal precisa de 27 tonéis de água porque os tem vazios. Fragata Minerva tem só 60 tonéis de água. Conde Dom Henrique tem 21 tonéis de água vazios, precisa de botica que não tem. Golfinho tem 6 tonéis vazios, faltam boticas, galinhas, lenha. Urânia, falta lenha. Vingança, falta água e lenha. O Príncipe Real precisa uma botica, galinhas, cabo, cera, 20 tonéis de água, marlim, linha de barca, lenha. Voador, faltam 3 tonéis de água. Príncipe do Brasil, falta azeite, cera, cabo, 30 tonéis de água, lenha da barca. É só necessidade. Foi durante esses dias de corre-corre que o núncio apostólico de Lisboa, Dom Lourenço de Calep, compareceu ao Palácio da Ajuda numa visita de solidariedade. Frequentador da corte, ele foi convidado por Dom João a acompanhá-lo na viagem. Apesar dos seus 67 anos de idade,
O núncio aceitou a proposta e procurou o ministro da Marinha, o Visconde de Anadia, que lhe destinou a nau Martim de Freitas ou a Medusa, nas quais, junto com seu secretário, ele teria um lugar assegurado. Mas de nada serviu o convite pessoal do príncipe e nem a garantia do ministro da Marinha. Ele não entrou em nenhuma das naus, porque elas estavam todas lotadas e estavam com perigo de afundar por superlotação. O tenente irlandês Thomas O'Neill, que relatou estar num dos navios da esquadra inglesa, anotou a descrição feita a ele por um oficial a serviço de Dom João. Embora evidentemente reverberatória, a exposição dá uma boa ideia do ambiente naqueles dias, porque o cara fala o seguinte: o pânico e o desespero tomaram conta da população e muitos homens, mulheres e crianças tentaram embarcar nas galeotas até algum navio. Foi o irlandês quem registrou que muitas senhoras de distinção se jogaram na água, na esperança de alcançar algum bote, várias delas pagando com a própria vida e morrendo afogadas. Agravando ainda mais a situação, famílias de camponeses, assustadas com as notícias desencontradas, abandonaram tudo. Nas praias e no cais do Tejo, até Belém, espalhavam-se pacotes, caixas, baús largados na última hora. No meio da bagunça e por descuido, toda a prataria da igreja patriarcal, trazida por 14 carros, ficou na beira do rio. E só alguns dias depois levaram a parada de volta para a igreja. Também caixotes contendo livros da rica Real Biblioteca foram vários deixados para trás no chão, para a indignação dos livreiros que xingavam aquele pouco caso. Esqueceram-se carros de luxo, muitos sem terem sido descarregados. Houve até quem embarcasse sem mala, só com a roupa do corpo. O Marquês de Vagos percebeu tarde demais que as carruagens e os arreios da Casa Real tinham permanecido em terra firme. E do convés do navio, eles pediam um aviso numa linguagem rude que fretassem um iate para transportar aquele equipamento para o Brasil. O tom geral era de nervosismo. O tom geral era de destempero. Copiosas e tristes algumas lágrimas derramaram-se por esta ocasião. Uns choravam a separação de pais, maridos, filhos e mais pessoas queridas. Outros a criticar a posição da pátria invadida por um exército inimigo. E ao recordarem-se dos males que iriam sofrer, ficando sem protetores e no meio dos terríveis franceses. A reação dos lisboetas oscilava, do espanto à revolta. E alguns felizardos, que acompanharam o príncipe regente, ao se dirigirem às embarcações, ouviram palavras desagradáveis e injuriosas. Alguns sofreram até agressões físicas. Eu adoro, cara, eu fico muito feliz contando esses detalhes. Eu imagino, eu me transporto pra época, eu fico muito feliz contando. Imagina a galera subindo no navio, toda cheia de pompa, eu vou junto com o rei, tomando socão na cabeça, mocão. Porra, lembra colégio público? Lembra de mochila? Você tinha que entrar em sala e gritar mochila, senão alguém vinha e dava um socão nas suas costas, que você vomitava o seu pulmão no meio da sala, depois tinha que botar o pulmão de volta no corpo. Ah, bons tempos. Joaquim José de Azevedo interpretou assim o sentimento do povo. Vagando pelas praças e ruas, sem acreditar no que via, desafogava em lágrimas e imprecações a opressão dolorosa que lhe abafava na arca do peito, o coração inchado de suspirar. Tudo para ele era horror, tudo mágoa, tudo saudade. E aquele nobre caráter de sofrimento quase degenerava em desespero. As descrições do embarque de Dom João são tão pungentes quanto contraditórias. Numa das versões, ele teria chegado ao cais vestido de mulher. Numa outra, ele teria partido durante a noite para evitar a reação popular. Numa terceira versão ainda, ele entrou no porto acompanhado apenas pelo seu sobrinho, sem que ninguém o aguardasse. 2 cabos de polícia que estavam ali por acaso, debaixo da chuva, teriam colocado tábuas sobre a lama e ajudando a acomodar Dom João, que numa galeota foi conduzido ao navio Príncipe Real. Outros relatos insistem na insensatez do embarque, ridicularizando a atitude da família com uma única frase lúcida emitida pela rainha, naquelas alturas já completamente demente. Mais devagar, vão falar que a gente está fugindo. Na verdade, foi com muita discrição e sem pompa alguma que o príncipe regente deixou Portugal e embarcou rumo ao Brasil. A ocasião lembrava muito pouco a partida de um chefe de um império, outrora tão poderoso.
Concluídos os trâmites para a saída e com todo mundo a bordo, só faltava o tempo melhorar. O dia 29 amanheceu claro e a esquadra finalmente zarpou do Tejo, alcançando o mar. Nas portas do oceano, o encontro com os navios ingleses, que já estavam de prontidão, anunciando o encontro com uma salva de tiros. Lá estava o almirante Sidney Smith, com as 4 naus que acompanhariam a esquadra portuguesa até o Rio. Então, ele foi a bordo do Príncipe Real para cumprimentar o regente e recebeu do vice-almirante a lista das 15 embarcações que compunham a esquadra real. 8 naus de linha, 4 fragatas, 2 brigues, uma escuna. Esse número varia nos registros de testemunhas e também em alguns estudos posteriores, mas a diferença não altera a visão do conjunto. Ao menos 30 navios mercantes particulares saíram seguindo a frota real. Mas na real podem ter sido muito mais. O navio inglês Hibernia avistou 56 embarcações ao anoitecer do primeiro dia de viagem. O próprio Smith, sem fazer conta, afirmou que ele olhava para trás e ele via uma multidão de vários navios mercantes armados. De toda maneira, a esquadra real compunha uma respeitável unidade de combate. Os 8 navios de guerra eram equipados com baterias de canhões que variavam entre 64 e 84, a maioria com calibre 74. As fragatas estavam armadas cada uma com 32 ou 44 canhões, os brigues tinham 22 e a charrua, que transportava mantimentos, 26 canhões. A família real, Dona Maria, o príncipe regente, a sua esposa, seus 8 filhos, a irmã da rainha, a viúva do irmão mais velho de Dom João, um sobrinho espanhol de Carlota Joaquina, que foi criado na corte portuguesa, foi distribuída pelos navios de maior calibre. No navio Príncipe Real estavam a rainha Dona Maria, já com 73 anos de idade, o príncipe regente Dom João, com seus 40 anos, o príncipe da Beira, o infante Dom Pedro, ainda uma criança, seu irmão, o infante Dom Miguel, e seu sobrinho Dom Pedro Carlos. No navio Alfonso de Albuquerque estavam a princesa, a mulher do regente, a Dona Carlota Joaquina, com 32 anos, as suas filhas, a princesa da Beira, Maria Teresa, as infantas Maria Isabel, Maria de Assunção, Ana de Jesus Maria. No navio Rainha de Portugal viajavam a viúva do irmão mais velho do regente, Dona Maria Beneditina, a irmã da rainha, Dona Maria Ana, e outras filhas de Dom João, as infantas Maria Francisca de Assis, a infanta Isabel Maria. O secretário do bispo Calep, que a tudo assistiu, avaliou que 10.000 pessoas embarcaram na esquadra real. O funcionário Pereira da Silva incluiu nos seus cálculos os negociantes e proprietários que fretaram navios para seguir e vai botar 15.000 pessoas na conta. Uma listagem minuciosa relaciona nominalmente cerca de 536 passageiros. Isso sem considerar os comentários imprecisos anotados ao lado do nome desses passageiros. Visconde de Barbacena com a sua família, Conde de Belmonte e sua mulher e o Conde e seu filho com criados e criadas, José Egídio com mulher e família. A gente não tem como saber quantos são. Realmente, para a gente terminar, não há dúvida de que o número de embarcados era superior ao número de provisões. O mapa da fragata Minerva dá um total de 740 tripulantes, uma situação semelhante à do Martins Freitas. A Minerva, que foi um navio que não foi preparado com antecedência, apresentou problemas já na hora de zarpar. Conta o capitão que a fragata esteve de banda, por não ser possível aprontar-se. A bordo, só algum biscoito e um pouco de água. Mas, pela necessidade que se achava a nau é a nau, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando há tanto tempo que eu já tô... A nau. Tá bom? N-A-U. Cara, que quinta série é esse que chegou na minha cabeça agora? Peço perdão. Quando a Minerva chegou na Bahia em 1808, ela estava 0. Ela não tinha mais nada. A viagem foi extremamente difícil. Os detalhes da viagem e a chegada ao Brasil serão o tema do nosso próximo encontro. Na aula de hoje, estudamos todo o contexto português. Estudamos toda a querela diplomática. Vimos detalhe do momento da fuga. Descobrimos que não foi fuga, que a parada já estava planejada há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, como Dom João demorou tanto para poder tomar a decisão, na hora que ele tomou, ele teve que correr. O que trouxe a sensação de que tudo foi atropelado.
Vários e vários navios acabaram de se lançar ao mar. Como é que vai ser essa aventura? Quando que eles vão chegar ao Brasil? O que acontece quando eles chegam aqui? Tudo isso nos nossos próximos episódios. Alguma questão? Não, professor, de boa. Então, já que está de boa, com esse volume de informação que a gente sempre traz, informação, 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 quem está anotando deve estar com o braço cansado e o caderno lotado, eu termino fazendo o jabá do meu podcast, que vai sair hoje. Não sei nem se já saiu, porque estou recebendo várias mensagens aqui, não sei, mas ainda hoje sai o nosso podcast e eu indico a todos, linguagenzinha bem acessível, bem resumida, muita zoeira, e eu estou muito feliz com o resultado. O nome do podcast é Navio dos Loucos. Se você digitar no Spotify, você já vai ver o episódio hoje ainda. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Valeu!